Quero encerrar hoje este tempo de estudos que tivemos agora em maio, de algumas coisas que a gente precisa se livrar. Não dá para falar de todas, mas algumas coisas nós aprendemos que, se nós praticarmos, vamos viver melhor. Estamos estudando, na verdade, baseado no livro de Hebreus, capítulo 12, aquele texto que ele sucede a relação dos grandes homens e mulheres de Deus que estão descritos em Hebreus 11, homens e mulheres que venceram pela fé. Aí no capítulo 12, o escritor, que alguns atribuem ao apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: então também nós, que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos daquilo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, olhemos com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé, e vamos para frente. Ou seja, o escritor sugere o seguinte: a gente tem algumas coisas que nós precisamos nos livrar. Aprendemos aqui na primeira mensagem que nós precisamos nos livrar da angústia. Tem muita gente que vive angustiado e vimos aqui, na verdade vimos na Bíblia pessoas que venceram a angústia com a ajuda de Deus, com o poder de Deus. Também vimos na segunda mensagem sobre como se livrar do pecado. Até estudamos aqui que o diabo, ele ilude as pessoas. Ele é aquela história que nós vimos, como uma rã. Se você aquecer um balde com água, uma frigideira e deixá-la bem quente, se a rã pular dentro, imediatamente ela pula fora. Agora, se você pegar uma rã, colocar ela numa frigideira e deixar ali aquecendo, ela vai morrer queimada. Ou seja, ela se acostuma com aquilo e acaba sendo frita. O pecado é assim, ele quer nos envolver e ele nos atrapalha. Então, a gente tem que aprender a se livrar dele. Na terceira mensagem, nós vimos que a gente tem que se livrar da chatice. E quando você se livra da chatice, você passa a ser mais bem-quisto pelas pessoas. Quarta mensagem, é preciso se livrar das desculpas. Desculpas que muita gente dá. Eu não vou bem porque eu não dei certo porque eu estou vivendo assim, porque sempre tem uma desculpa. E estudamos na Bíblia que a gente tem que aprender a viver uma vida diferente, uma vida que a gente entenda o que nós somos, qual é o nosso chamado, por que nós servimos a Deus. E hoje quero encerrar esse ciclo de estudos de quartas-feiras, falando sobre outra questão que nós precisamos aprender a nos livrar. Tema de hoje: livre-se do orgulho. Como tem gente orgulhosa nos nossos dias. E é interessante que um dos textos que nós lemos aqui, na versão antiga da Bíblia, a NVI trouxe uma outra conotação, uma outra escrita. Mas na versão antiga do João Ferreira de Almeida, Provérbios 23, 7, acompanha aqui no telão, ele ficou assim: porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Como a gente se imagina, assim nós somos. E quando a gente fala de orgulho, eu não estou falando daquele orgulho bom, de você se sentir orgulhoso por algo que você faz, ou por elogios que você recebe. Estou falando daquele orgulho que sufoca, que destrói, aquele orgulho que mata, que derruba pessoas. É um pecado mencionado com grande frequência na Bíblia. A Bíblia fala bastante de pessoas orgulhosas. A Bíblia também nos dá a dica de que Deus odeia pessoas orgulhosas. Deus realmente abomina este sentimento de orgulho. As pessoas hoje em dia, elas são tentadas a viver uma vida de orgulho, por conta de dinheiro, por conta de posição social, por conta do país que nasce, do país que mora. Por exemplo, tem pessoas que são de outros países, que quando ele vem para os países aqui da América do Sul, ele quer dar uma de bom, ele se acha melhor porque ele tem dólar, ou porque ele tem euro, ou porque ele mora num país super desenvolvido, então ele quer menosprezar os outros que são mais simples e não tiveram tanta cultura ou acesso à cultura como eles tiveram. Isso acontece de monte.
E o orgulho, ele faz os seus escravos passarem, ou pensarem que pode tomar o lugar, inclusive, de Deus. Tem gente que é tão orgulhosa que ele acha que ele pode tomar o lugar de Deus. E talvez este foi o pecado, o primeiro pecado mencionado na Bíblia, relacionado ao diabo. Satanás, ele queria ser como Deus. Ele, segundo os textos que nos dão entendimento acerca disso, o diabo, antes Lúcifer, que quer dizer anjo de luz, ele estava nos céus, ele era belo, ele tinha poder, ele foi criado por Deus. Segundo a gente entende também, ele era um daqueles caras que cuidava da parte musical dos céus. E por conta de tudo isso, de ser bonito, de ser belo, de ter poder, de ser criado por Deus e tal, segundo a gente vê pelo texto, ele sentiu muito orgulho. E o orgulho dele foi tanto que ele quis ser mais do que Deus. Ele desejou sentar com um trono acima do trono de Deus. Ele viu toda aquela situação que Isaías descreve no capítulo 6, Deus sentado no seu trono de glória. Isaías teve essa visão, Deus sentado no seu trono de glória, anjos, arcanjos, querubins, serafins voando de um lado para o outro, gritando ou cantando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele viu aquela visão, ele falou, nossa, eu vi algo que eu não posso ver, eu vou acabar morrendo. Aí o diabo deve ter visto esta mesma visão, e quando ele viu aquilo, ele falou, opa, eu sou tão belo, eu sou tão poderoso, que eu quero ser mais que Deus. E por conta disso, segundo a gente entende no texto, Deus o expulsou dos céus. Não só ele, mas uma terça parte dos anjos, que se encheram também de orgulho, foram influenciados, acreditaram nas supostas promessas daquele senhor, chamado diabo, e infelizmente foram expulsos dos céus. A propósito, aqueles que pensam que o sentimento de orgulho não traz contenda, não traz desordem, enganam-se, porque o orgulho causa confusão, o orgulho causa brigas, o orgulho causa mágoas, o orgulho causa discussões. Pessoas orgulhosas tendem a viver uma vida distante de outras. O cristão, quando ele é orgulhoso, ele envergonha o nome de Cristo, porque a Bíblia, Jesus e a escrita da Bíblia nos ensina a ser o contrário de o que é orgulhoso, a ser humilde. O texto sugerido aqui, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, diz que o amor não se vangloria, não se orgulha. Quando Paulo fala do amor, ele fala que esse amor que a gente deve ter, ele não deve se vangloriar, ou a gente não deve se vangloriar do amor que nós temos, e também a gente não deve se orgulhar disso. Eu sou aquele cara que ama que nem Deus. Não, longe disso. Quando eu sou orgulhoso, eu não estou amando. O que significa orgulho? Orgulho, segundo algumas traduções, inclusive, quer dizer pessoa presunçosa. E o orgulho pode destruir os nossos relacionamentos. É interessante que a NVI, aliás, a Bíblia na linguagem de hoje, em Provérbios capítulo 13, versículo 10, definiu assim, o orgulho só traz brigas. A NVI definiu assim, o orgulho só gera discussões. O orgulho estraga relacionamentos, o orgulho fere pessoas. Pessoas são feridas por causa de orgulho de outras. E por conta desse orgulho que as pessoas querem sentir de ser superior às outras, porque são mais inteligentes, porque talvez tenham algum tipo de talento especial, a pessoa, em vez de baixar a bola, ele quer se sobrepor acima dos outros. E quando a gente fala de orgulho na Bíblia, a primeira pessoa que eu lembro, quando eu falo de orgulho na Bíblia, eu lembro de Naamã. Naamã era um chefe de guarda, guerreiro, homem vitorioso. E este homem servia o rei da Síria. Naquela época, algumas pessoas do povo de Deus haviam sido aprisionadas, levadas como cativas. E dentro dessas pessoas havia também crianças, adolescentes.
E é interessante o entendimento que aquelas crianças e adolescentes daquela época, para vocês que são jovens, crianças ou adolescentes, pré-adolescentes hoje, elas tinham um entendimento daquilo que os pais ensinavam para os filhos. Eu gostaria de ler essa história com você, você que trouxe a sua Bíblia. Vamos ler juntos 2 Reis, capítulo 5, por favor. 2 Reis, capítulo 5, se houver alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura, por favor, faça isso. Livro de 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, pode procurar que tem na Bíblia, tá? Diz que Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Versículo 2, ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Versículo 3, um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Versículo 4, Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Versículo 5, o rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Versículo 6, a carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Versículo 7, assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Versículo 8, quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Versículo 9, então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à casa da porta de Eliseu. Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Ele estava levando, só para lembrar aqui, 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Vamos lá, versículo 10. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Versículo 11, mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Versículo 12, não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Quando o cara é orgulhoso, ele é orgulhoso. Versículo 13, mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave, será purificado. Versículo 14, assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Versículo 15, então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Só até aí. Veja que interessante. Chefe de guarda, cara bom, famoso, forte, só que doente. Leva ouro, leva prata, leva mudas de roupa, cavalos, carros. Chega num lugar,
pensa que vai ser bem recebido, ou recebido como ex, com toda essa pompa. E Eliseu só simplesmente manda um recado, fala para ele ir lá e se lavar no rio. Orgulhoso do jeito que ele era, ele fala, eu pensei que o cara ia vir me receber. Eu pensei que o cara ia fazer aquele negócio, aquela mágica de levantar a mão. Eu pensei que o cara ia sair. Pô, lá os rios que tem em Damasco não são melhor que os rios que tem aqui em Israel? Poxa! E saiu furioso. Mas o texto diz que alguém falou no ouvido dele, escuta, seja mais humilde. Seja humilde. Não custa nada você ir lá, se submeter a isso. E ele ouviu a pessoa, foi curado. E depois reconheceu que existia Deus somente em Israel, o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que nós servimos. Ou seja, por que eu estou falando sobre esse assunto hoje, livre-se do orgulho? Porque primeiro, o orgulho produz desentendimento. Quando a pessoa acha que sabe de tudo, quando a pessoa acha que não precisa mais ouvir ninguém, é aí que começa a queda, talvez, dessa pessoa. Quando a pessoa acha que sabe tudo, ela começa a julgar os outros. Ela começa a presumir. E por conta disso, ela começa a se achar. Como resultado disso, a gente começa a criar muitos desentendimentos. E Jesus deu uma dica sobre isso. Quando a pessoa começa a julgar os outros, quando a pessoa começa a apontar os outros, quando a pessoa ela acha que é melhor que os outros. Em Mateus capítulo 7, versículo 5, Jesus falou, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Jesus deu a dica que as pessoas vão ficando tão orgulhosas, que elas não conseguem enxergar a trave que está no olho dela, mas o cisco que está no olho do outro, ela começa a julgar, ela começa a apontar. E, segundo a Bíblia, o amor não é cego, o orgulho é cego. O orgulho cega pessoas. Nós estudamos no domingo aqui sobre o amor, e o amor é dom de Deus. Nós precisamos ter o amor de Deus. Quando a gente tem o amor de Deus, a gente começa a enxergar algumas coisas. Quando eu sou orgulhoso, eu não consigo enxergar as minhas falhas, eu consigo enxergar só as falhas dos outros. E é por isso que o mundo vive nessa situação. Porque as pessoas elas tendem a apontar as outras. Elas tendem a achar defeito nos outros e não olhar para si próprio. Segunda questão que, além de discussão, o orgulho pode produzir, além de desentendimento, ele pode produzir também discussão. Tem muita gente que vive discutindo tolamente, um quer ser melhor que o outro. Haja visto que se você, por exemplo, assistir alguns programas de televisão, seja de entrevista, seja de esporte, sempre tem um querendo ser melhor que o outro, saber mais que o outro. Às vezes ele até sabe, mas ele quer se sobrepor, ele quer se impor. E tem muita gente assim hoje, vivendo esse tipo de orgulho. É interessante que conta a história, que aquele lutador, Mohamed, que o pessoal chamava de Muhammad Ali, mas o nome real era Mohamed Ali. Diz que uma vez ele estava viajando de avião, quando ele era campeão mundial de boxe. Aí a moça pediu para ele apertar o cinto de segurança. Ele olha para ela e fala assim, super-homem não precisa de cinto. Aí ela olha para ele e fala assim, super-homem também não precisa de avião. Aí ele, é verdade, aí ele apertou o cinto. A palavra de Deus, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 26, diz, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Quando a pessoa ela é presunçosa e ela ostenta algumas coisas, ela gosta de ostentar algumas coisas, quando ela ostenta algumas coisas, isso não impressiona os outros. É interessante. Isso produz ciúme nos outros. Se nós aprendermos a ser mais simples, a pessoa que tem o direito de se vangloriar, ela nem precisa fazer isso. A gente vê na Bíblia Jesus, ele viveu uma vida tão humilde. Se ele quisesse, eu já falei aqui, você já estudou a Bíblia, sabe? Ele podia fazer milagres, estalando os dedos. Ele podia fazer milagres, movendo a mão. Ele podia fazer as coisas para aparecer. E Jesus, a única coisa que ele não queria era aparecer. Ele era humilde, ele vivia uma vida de humildade. E a pessoa que tem esse direito de se vangloriar, ele não precisa fazer isso. A grandeza dessas pessoas não é fazer propaganda.
Como eu disse aqui no domingo, Alexandre o Grande, lá atrás ele disse, César e outros dois grandes homens do passado, além dele, constituíram reinos por causa da força, da conquista com força. E o reino deles acabou-se. Mas ele disse, Alexandre o Grande, nem Napoleão, nem César e nem outros que estiveram por aí, nem eu conseguiram levantar um reino tão grande como o reino que Jesus conseguiu fazer através do amor. E hoje, por causa desse amor, as pessoas são capazes de dar a vida por Jesus. E quando ele disse isso, ele dizia o seguinte, Jesus nunca quis se vangloriar, Jesus ao contrário sempre serviu a todos. É interessante que, puxando nos meus arquivos aqui, aliás que eu tinha em casa, Hollywood é uma cidade voltada para o cinema. E o povo dessa cidade, eles respiram isso, basta você olhar para os filmes. As propagandas que tem publicitárias, todas elas são relacionadas com filmes do cinema. Pontos de ônibus, os ônibus, são todos eles ilustrados com propagandas de filmes. E diz que numa época passada, um grande ator chamado Gregory Peck, que fez vários filmes no passado, diz que certa vez Gregory Peck, ele chegou num dos restaurantes exclusivos lá na área de Beverly Hills, e ele desejava uma mesa reservada. Aí a resposta que deram para ele foi o seguinte, o restaurante está cheio e não havia mesas. E um amigo dele que estava com ele falou assim, escuta, por que você não diz para eles quem você é? E a resposta de Gregory Peck foi, se eu tenho que dizer quem sou, então eu não sou. E quando você chega, as pessoas te reconhecem e você entra. Se você precisa se promover assim, se você precisa ficar falando para os outros quem você é, o que você faz, na verdade você está tentando promover alguma coisa que você não é. E a grandeza das pessoas é a maior propaganda que elas têm. Haja visto a vida de Jesus. A maior grandeza de Jesus, o maior exemplo que Jesus deu foi a sua grandeza, de abençoar, de ser humilde, de dar toda a honra e glória ao Pai, de abençoar pessoas, de ajudar pessoas, de tratar pessoas, de ouvir pessoas. E mesmo com tudo isso, ele foi uma pessoa muito humilde. Ou seja, a vanglória, a soberba, o orgulho não funciona. A humildade sim. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 16, para você que gosta de anotar, ele disse, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. E tem gente assim, eu já falei aqui no passado, já tivemos pessoas aqui na nossa comunidade. Pessoas que chegaram aqui, que eram muito bem de vida, lá atrás. Pessoas que tinham uma posição social elevada, de repente perderam tudo, vieram aqui para a igreja, foram tratados, foram abençoados, de alguma forma a igreja ajudou, e depois que essas pessoas retomaram as suas vidas, eu me lembro de um casal que um belo dia não via mais na igreja, e aí quando eu encontrei depois de alguns meses, na rua, assim, passando aqui, eu disse, tudo bem? Sumiram? Eles disseram, não, é que agora a gente está indo numa igreja, assim, um pouco mais top, ali na Lapa, tal. Enquanto estava precisando, eles vieram aqui. Mas depois que voltaram para a posição que estavam, aí é o seguinte, eu não vou me relacionar com muita gente assim, simples, para não falar pobre. Não vou me relacionar com esse tipo de pessoa, eu vou para uma igreja assim, meio top. E por incrível que pareça, tem pessoas hoje em dia assim, que procuram essas igrejas top. Porque elas não querem ter esse, como diria o Kiko, misturar com a gentalha. Ainda bem que nós somos gentalha de Jesus, né? A gente se mistura, a gente se ama. Mas tem muita gente que tem esse orgulho no coração. Terceira questão que o orgulho pode produzir na pessoa, ela evita amizades profundas. Tem gente que tem um medo de ser rejeitado tão grande, que ele tem um orgulho, um falso orgulho, ele se faz de orgulhoso, porque ele cria um muro ao lado dele, para que, é um muro assim intransponível.
Infelizmente tem muita gente hoje em dia que vive essa mentira de orgulho, querendo ser orgulhosa, querendo se sobrepor sobre as outras. Na verdade, é aquela história que o cara que come ovo e quer arrotar caviar, né? Arrotar caviar. Come ovo e dá uma de bom dizendo que comeu caviar. Às vezes, nós que somos cristãos, é muito melhor a gente aprender a andar na luz, a mostrar a nossa vida do jeito que nós somos. A gente não precisa botar a banca em cima de ninguém. E eu já passei muitas vezes por isso, já falei para vocês aqui. Tem gente que às vezes me encontra na rua, me vê de calça jeans, tênis e camiseta e fala assim, isso aí é o pastor? Porque na cabeça das pessoas, pastor é aquele cara que anda de terno, gravata, celularzinho pendurado, a mão cheia de corrente, anel, né? Com aquele carrão. Esse é pastor. Aquele ali, pastor. É igual falar de Jesus. Aquele ali é Jesus. Quando viram Jesus, falou, esse aí é Jesus? Esse é o Messias? Vocês estão de brincadeira. Jesus chegando na cidade, jumentinho 0 quilômetro, com aquela roupinha dele, para ser glorificado. Quando olhar e falar, não, Jesus não é esse cara aí não. O Jesus que a gente está esperando é aquele tipo que a carruagem que pegou Elias levou, essa carruagem vai trazer esse Jesus. Tem gente até hoje em Israel que está esperando Jesus chegar assim. Não, isso aí não. Esse aí é Jesus? Não. Esse aí não é Jesus não. Porque tem gente, meus irmãos, que ele se esconde atrás disso. E a Bíblia em 1 João capítulo 1, versículo 7 diz, se a gente andar na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Se a gente afirma que a gente não peca, a gente se engana a nós mesmos, ou nos enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Quando você anda na luz, você mostra para as pessoas que você é transparente. Você não precisa ficar dando justificativa, você não precisa ficar botando banca. Você pode viver uma vida simples. Meus irmãos, quantas amizades que eu já conheci na minha vida, de pessoas que falaram comigo, quantos relacionamentos conjugais, quantos relacionamentos familiares, quantas pessoas atendi, vi, que sofreram por causa desse negócio de ter esse orgulho. O casal briga, aí o cara fica assim orgulhoso. Não, eu não vou falar, ela tem que falar. Ou então a mulher fala, ele que vem falar comigo. Se quiser, vem falar comigo. Vocês estão entendendo quem é casada aí, né? Fica um tempão sem conversar. Por quê? Por causa desse orgulho besta. E teve pessoas no passado que eu até falei assim, escuta meu irmão, para com isso. A resposta da pessoa assim, mas esse é meu jeito. E o teu temperamento, já dizia alguém que o nosso temperamento pode nos causar problemas. Mas o nosso orgulho faz a gente ficar neles. Se eu trato alguém de uma forma estúpida, se eu não sei me relacionar com as pessoas, infelizmente eu vou acabar sofrendo na minha vida por conta disso. Quantas pessoas no trabalho onde eu trabalhei, nos bancos onde eu trabalhei, sofreram porque tinha esse negócio de querer viver um negócio que ele não era. Hoje em dia até tem um esquema, acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, tem um esquema hoje em dia, no Brasil, que você compra carro, esses carrões, o cara vai lá na loja e compra um carrão. Aqueles carrões assim de 80 mil, de 100 mil, aí ele faz uma bíblia para pagar. Dá 6 meses ele não consegue pagar, o que ele faz? Ele pega esse carro e ele vende esse carro. Tipo, deixa de pagar e vende o carro. Aí tem um cara que ele, tipo assim, paga 3, 4, 5, 6, depende do carro. Ele paga para ficar com esse carro, andando com esse carro. Só para dizer que ele tem um carrão. Até um belo dia chegar na rua, alguém parar ele, descobrir que aquele carro já tem busca e apreensão. Ele entrega o carro, mas ele durante 2, 3 meses gastou 3, 4, 5 mil, está andando de carrão para ostentar algo que ele não é. Esses dias eu estava ouvindo na rádio e dei risada junto com quem estava falando lá sobre o camarada dono da Friboi, JBS e tal.
que ele tinha uma bela de uma lancha, um belo do barco. E o nome que ele colocou no barco é Why Not? Ou seja, por que não? Por que não? Ah, tem dinheiro. E no fim está esse escândalo todo. Tudo por causa das pessoas querem ostentar aquilo que elas não são. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz que quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa os pecados e os abandona encontra misericórdia. Felizmente, meus irmãos, a gente vive num tempo de gente que quer se sobrepor sobre as outras. E Romanos também capítulo 12, versículo 3 diz: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ao contrário, tem um conceito equilibrado. E é interessante isso, porque conta-se uma história de um político, pena que eu não sei o nome, mas teve uma história de um político que ele ganhou a eleição e ele foi para o seu escritório na Câmara dos Deputados. Isso é verdade, verídico. E ali só tinha uma mesa e um telefone no futuro escritório dele. E ele estava sentado ali, já se imaginando, tal, né? Vou ser um deputado. Aí, de repente, aparece um rapazinho na porta, e ele, para se mostrar um deputado, ele pega o telefone, e, sim, senhor presidente. O papo dele foi esse: estou contente que o senhor está usando meu plano nesse projeto. Oh, muito obrigado. Eu sabia que ia dar certo. Não, o senhor não precisa dizer para todos que o projeto é meu. Não, só por saber que o meu plano vai ajudar milhares de pessoas já é o bastante para mim. Que é isso, presidente? Um abraço, e desliga o telefone. Aí ele pergunta para o rapaz: o que você quer? Ele fala: não, eu sou o cara que vim instalar o telefone. Porque não tem gente que vive disso. Quer dar uma de bom. Irmão, aprenda uma coisa: humildade e humanidade caminham juntos. A gente tem que aprender a ser humilde, porque o nosso grande mestre Jesus, ele foi um homem muito humilde. Por isso que na sua palavra está registrado o seguinte: os orgulhosos, aqueles que se exaltam, serão humilhados. Aqueles que se humilham, serão exaltados. A verdade é que a gente vive isso hoje no nosso país. A gente vive isso hoje perto das pessoas. Aliás, se a gente olhar para nós mesmos, a gente já teve esses momentos. Sim ou não? Aliás, tem gente que talvez ainda esteja vivendo este momento. Mas a gente já teve esse momento. Esse momento de você, querer se sobrepor. Por exemplo, quando o cara vai ganhar uma mina. Eu conheci um cara assim, eu já falei sobre esse cara aqui no passado, que aquele cara era um bonzão. Sabe aquele ponto frio bonzão? Era esse cara. Tudo que você falava para ele, ele já tinha feito na vida. Eu fui para o exército, eu fiquei lá um mês. Eu fiquei um ano. Lá no exército eu fiz o teste lá, passei. Eu também passei, e passei no outro. Escuta, eu fiz lá, tinha um emprego, eu também tinha um emprego, eu ganhava o dobro disso. Era aquele cara bonzão, inacreditável. E esse cara era um barato, né? Era um verdadeiro bonzão. Até que um belo dia descobriu-se que tudo que ele falava era mentira. Eu não estou falando algumas coisas, estou falando tudo. Tudo que ele falava era mentira. E tem cara que às vezes para ganhar a mina, ele fica... Eu já tive amigos meus, já falaram para mim, emprestaram o carro de outro para chegar na casa da mina de carrão. Aí a mina fala: esse cara tem dinheiro, graças a Deus, Deus mandou um varão rico. Mal sabe ela que o cara emprestou um carro, né, para ir lá visitá-la. E tem mina também que, né, ela faz aquela história toda, fala da vida, que meu pai é isso, meu pai é aquilo e tal, para ver se o cara se interessa. Gente, isso tudo acaba quando as pessoas passam a se conhecer, passam a conviver. Porque nesse momento você vai ter que ser transparente. É aquela história do casal, né? Eles estavam se conhecendo, a menina tinha um bafo de gambá terrível, usava uma balinha house para disfarçar. O cara tinha um chulé tremendo,
Ele nunca tirava o tênis em lugar nenhum. Até que um dia casaram, no outro dia, o cara chega a mina, né, chega nele, vai falar com ele, ela fala, eu tenho uma coisa para te dizer. Ele falou, eu sei, você comeu minha meia. Enfim, nessa hora não tem jeito de esconder mais. A verdade, meus irmãos, é que tem muita gente vivendo de orgulho. Começo a encerrar falando sobre isso para você. Coloca no teu coração uma coisa. Deus odeia os orgulhosos. Isso é texto bíblico. Mas Deus exalta os humildes. O diabo se sentiu tão orgulhoso que ele quis ser mais que Deus. Por isso ele foi banido dos céus. E tem muito crente. A gente vive hoje num tempo da ostentação, do tal do orgulho. Tem gente que fala assim, eu ganhei dinheiro. Eu sou um cara muito inteligente. Mas sou mesmo, eu sou bom. O Romário era um cara que falava assim, sou um cara bom. Depois do Pelé, aliás, eu não sei nem se o Pelé me supera, mas acho que só o Pelé. Falou isso várias vezes. Ele era bom de futebol, mas não chegava aos pés do Pelé. Falou tanto, orgulhoso, cheio de mulheres, ostentou bens. Esses dias está aí no jornal o cara magro passando uma enfermidade terrível, porque não soube se controlar, quis fazer coisa que não podia fazer, acabou fazendo, está passando por dificuldades. Por outro lado, você vê o Silvio Santos, é um cara bilionário, começou uma fortuna, um império, um cara que engraxava sapatos, um cara que era camelô, hoje é um dos caras mais ricos do mundo, e mesmo assim é um cara que tem uma postura de simplicidade, de humildade, de respeito pelos funcionários, de respeito pelas pessoas. Quando a pessoa quer ser muito, ela acaba lá embaixo. Quando a pessoa sabe a posição dela, ele acaba lá em cima. Porque a Bíblia nos ensina isso. E muita gente fala assim, mas eu sou rico. Você é rico porque Deus te abençoou. Porque se você ler Bíblia, a Bíblia diz o seguinte, Deus é o Deus que dá saúde, Deus é o Deus que abre portas. A Bíblia também diz que Deus é o Deus que dá a capacidade de produzir riqueza. Isso são textos bíblicos. Então não adianta você dizer assim, não, eu sou bom no que eu faço. Baixa a bola. Livre-se do orgulho, que isso pode estar atrapalhando a tua vida de você crescer. E eu não estou falando só de rico, metido, eu estou falando de pobre, que tem pobre também, pobre que eu digo assim, pessoas mais simples, que gosta de dar uma de bom, de dar um bancar, Toma cuidado com isso. Isso pode te derrubar, isso pode te levar para longe de Deus. Como a gente tem estudado aqui algumas coisas que nós podemos nos livrar, quero encerrar citando o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 17, para você que gosta de anotar, anote aí. Tiago escreveu o seguinte, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo louvor, a Ele toda adoração, sempre, sempre, sempre. Nós precisamos nos colocar no nosso lugar. A gente precisa entender que nós somos chamados por Deus para viver uma vida abençoada, sim. Para viver uma vida feliz, sim. Mas não vamos deixar isso entrar e levar a gente, eu queria levar a gente para outros lugares. O diabo conseguiu conquistar uma terça parte dos anjos. Lembre-se sempre disso. O diabo conseguiu conquistar uma terça parte dos anjos, que depois se tornaram demônios, estão por aí, destruindo vidas. Ele é capaz também de talvez te levar ou me levar para longe de Deus, trazendo orgulho para o nosso coração. Como eu disse no começo, encerro, não o orgulho bom, esse orgulho ruim, de se achar que é o tal, que é melhor que os outros. E na verdade, quando a gente morrer, a gente vai tudo para o mesmo lugar. Só muda o endereço do cemitério. Um é na Consolação, o outro é no Jaraguá, o outro é na Cachoeirinha. Vai para tudo no mesmo lugar, terra, embaixo da terra. Então a gente precisa aprender a ser mais humilde.
e tratar as pessoas assim. Por mais simples que elas sejam, elas merecem respeito, porque Deus, nosso Senhor Salvador, está conosco e sempre nos ajuda, sempre nos leva a viver assim. Amém, irmãos? A gente pode se livrar de algumas coisas, chatice, podemos nos livrar do orgulho, do pecado, das desculpas, podemos nos livrar também de angústia, podemos nos livrar de outras coisas, que quer nos atrapalhar, mas maior é aquele que está em nós, do que este que está no mundo. Ele pode nos ajudar. Se você quiser, mais uma vez, Ele está aqui, nós vamos orar, falar com Ele, que Ele possa te capacitar a se livrar de outras questões. Eu citei aqui 5, talvez você tenha alguma coisa que nessa oração final você reflita e fala assim, poxa, eu preciso me livrar disso, que isso está me atrapalhando. Eu preciso me livrar daquilo, que aquilo está me atrapalhando. Eu preciso me livrar dessa situação, porque isso está me atrapalhando. Se você tem esse desejo, vamos orar. Se você pode, fique em pé, vamos orar juntos em nome de Jesus. Como eu disse, eu poderia aqui ficar aqui, irmão, um pregador Coca-Cola. Mas talvez não acrescentaria muito na tua vida. Eu gosto mais de levar você a pensar, a refletir. E quando você pensa, lendo a Bíblia, a gente enxerga essa conclusão aqui do texto. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus, o Pai das luzes. Que está conosco, que nos ajuda, que nos capacita, que nos fortalece, que inclusive levanta aqueles que estão embaixo. Aqueles que estão em cima Ele derruba, mas os que estão embaixo Ele levanta. Por quê? Porque a pessoa, quando ela é humilde, que é um princípio bíblico, ela passa a viver uma vida melhor. Ela aprende a se relacionar com os outros. Ela aprende a entender a situação dos outros. Amém, amados? Feche os teus olhos por um instante.